Glória a Jesus, aleluias. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amados, vamos fazer a oração modelo, como de costume, então eu peço para os irmãos pegar as vossas Bíblias e ir comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versos de número 9. Aleluias. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, aqui estamos mais uma sexta, Pai, mais um dia, diante da tua presença, Senhor, para te glorificar. Meu Pai querido e amado, que o Senhor, ó Deus, venha nos renovar, venha nos dar graça, Pai. Venha nos dar conhecimento, ó Pai querido e amado. Que nós possamos crescer na graça, ó Pai. Que nós possamos ser edificados, ó Deus, com este ensinamento, ó Pai. Com este ensino, ó Deus, que tem chegado nos nossos lares. Pai querido, eu te peço, tudo aquilo, ó Pai querido, que tenta nos prender a nossa atenção, que tenta fazer, ó Deus, que nós venhamos a não compreender, a não entender, que vem fazer, ó Pai, que nós venhamos a ficar clamaçuriando lá baixar, que venha nos entristecer. Lança por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tira todo impedimento, Senhor. Que neste momento, ó Pai querido, nós possamos atentar somente, ó Pai querido, para amado, para a Tua voz. Para que assim, ó Deus, nós possamos subir de glória em glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, Espírito Santo, venha abraçar cada crente neste momento, venha ser conosco, venha calamassuri, anda lá baixar, trazer a Tua igreja, Senhor, um despertamento, um grande despertamento, ó Pai querido e amado, em o nome de Jesus. Porque o tabernáculo, ó Deus, que nós estamos estudando, ele fala acerca da Tua morada, da Tua presença, Senhor. E é o que nós precisamos, ó Pai querido e amado, para termos paz. É a presença do Senhor que nós precisamos, ó Pai querido, para continuar a jornada, para continuar esta caminhada. Nós não necessitamos de outra coisa, a não ser da Tua presença, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, uma vez ele falou, calamassuri anda baixar, o Senhor falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Meu Deus, que a graça do Senhor venha entrar agora neste momento no lar do Teu servo e da Tua serva, Senhor. E se tiver alguma coisa fora do lugar, que o Senhor coloque no lugar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias, graças a Deus. Amém, amados. Glória a Jesus. Amados, no ensino passado, né, sexta-feira passada, nós vimos a formação de Israel, o agrupamento, né, que Israel formava, da forma que Deus havia planejado, da forma que Deus havia mostrado para Moisés. Então, a forma que eles se agrupavam, formava, né, uma cruz. Mas antes de nós dar continuidade, mas no ensino, eu venho falar para os irmãos que o homem realmente ele é falho e nossa boca às vezes erra, né? Nós erramos. Às vezes nós pensamos uma coisa e falamos outra. Eu estava explanando, falando acerca de, né, que Deus não vê como o homem vê, né? O homem vê superficialmente, o homem vê o que está diante de ti, o homem vê o que os seus olhos alcançam. Mas Deus ele vai no profundo, ele olha e observa dentro do coração da pessoa. E eu pensei em falar, né, de Jessé, e eu falei filhos de Eli, mas na verdade era filhos de Jessé. E na verdade quem haveria de ser ungido era somente um, que nós já sabemos, que é Davi. Amém, amados? Então só para, né, deixar bem claro para a igreja, né, só para nós retratar essa parte. Então não é os filhos de Eli, que no ensino passado eu dei uma breve explanada, algo rápido, e acabei falando filhos de Eli, que ia ser ungido por Samuel, mas não. Eram os filhos de Jessé e era um dentre os filhos de Jessé que seria ungido. Amém? Só para ficar bem claro para a igreja. Amém, amados? Glória a Jesus, aleluias. Então podemos dar continuidade no nosso ensino.
Glória a Jesus. Então nós sabemos que Israel, eles estavam agrupados. E a forma que eles formavam ali aquele agrupamento, a forma que eles estavam ali, né, enfileirados, formava as tribos, formava a cruz, né? Então a tribo de Israel formava a cruz. Então Deus, olhando do alto, ele via o formato de uma cruz ali. Que a cruz nós sabemos que arremete, né, o nosso pensamento a Jesus, né, como nosso Redentor. Que o plano que Deus tinha desde o princípio era Jesus, Calamassuri e Andabaxá se apresentando como nosso Redentor, nosso Salvador. Então, o plano, né, que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é o plano de salvação, que era representado através do agrupamento, né, mostrando, né, a cruz do Senhor Jesus. Amados, nós sabemos então que Israel, né, era 12 tribos, formavam 4 grupos, né, de 3 companhias, vamos dizer assim, cada uma, né? Então tinha 3, né, ao leste, 3 agrupamentos formados, 3 companhias ao leste. Tinha 3 companhias, né, formado ao oeste, 3 ao norte e 3 ao sul. E o interessante, amado, é que Deus, quando ele traçou todos esses detalhes, ele traçou nos mínimos. Deus, ele viu cada detalhe, ainda mínimo que seja. Por quê? Deveria de ter a quantidade certa que Deus haveria estipulado para cada grupo. O grupo do oeste, o grupo do leste, o grupo do norte e o grupo do sul. Eles não poderiam, né, de repente ter a mesma quantidade. Mas por que o irmão está falando isso? Olha só que interessante, amados. Quem estava no agrupamento do leste era a tribo de, né, Judá, Isacar e Zebulon, contendo 186.400 homens. Na tribo ao oeste estava também, Efraim, Manassés e Benjamim. Eles estavam formando no agrupamento 108.100. Que interessante. Ao norte estava também 3 agrupamentos, né, 3 companhias, vamos dizer assim. Dan, Azer e Naftali, que eles formavam no total 157.000 homens. E por fim, ao sul estava a tribo de Ruben, Simeão e Gate. E eles estavam compondo 151.450 homens. Então você veja que dentre todos, a tribo do leste, ou melhor, né, o grupo do leste tinha mais pessoas, 186.000. Então nós vimos naquela figura que eles formavam, então, da forma que eles estavam formados, da forma que eles estavam enfileirados, que eles estavam organizados, formava a cruz do Senhor. Você nitidamente enxergava a cruz. Então tinha que ter a quantidade certa ali. E, amado, Deus, ele é maravilhoso. Tudo que Deus faz, Deus, ele traça nos mínimos detalhes. Agora, como que os homens haveriam de perceber que eles, o agrupamento, ele formava a própria cruz? Então tudo que nós estamos estudando, que nós estamos aprendendo, o tabernáculo nós sabemos que é a sombra das coisas que estava por vir, então tudo aponta para Cristo. Até a própria cruz, onde nosso Senhor Jesus ali haveria de ser crucificado. O povo de Israel estava apresentando ou representando a cruz ali em fileiras. E Deus, quando olhava do alto, Deus já pensava já no plano de salvação. E cada uma dessas tribos, amado, a tribo do norte, do sul, do leste e do oeste, eles carregavam consigo uma bandeira. Interessante. Nós vamos aprender já, amados, mas antes disso nós vamos... Peço para os irmãos ir comigo no livro de Números, capítulo 2.
Glória a Jesus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Números capítulo 2, do versículo 3 ao versículo de número 9. Número capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9. Aqui vai estar explicando acerca da organização dos exércitos, né? De como os homens estavam organizados. Ao oriente se acamparão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Nasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600. Junto a ele se acampará a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Suar, será príncipe dos filhos de Isacar. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Helon, será príncipe dos filhos de Zebulon. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 57.400. Todos os contados do exército de Judá são 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. Aleluias! Então aqui está confirmando aqui, né, que o agrupamento que estavam formado ali, aquelas 3 tribos, Judá, Isacar e Zebulon, eles tinham uma quantidade que formava, que totalizava em 186.400, que era o que nós falamos no comecinho. Amém, amados? Glória a Jesus, aleluias. Vamos lá então. Ao oeste, Efraim estava, Manassés e Benjamim. Peço para os irmãos no livro de Números, do capítulo 18 ao capítulo 24. Números, capítulo 2, né? Do versículo 18 ao versículo 24. Glória a Jesus, aleluias. Números capítulo 2, do versículo 18 ao 24. Ao ocidente se acamparão os da bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões. Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 40.500. Depois, a tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. Versículo 23. Glória a Jesus. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 35.400. Versículo 24, amados. Todos os contados no exército de Efraim são 180.100, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão em terceiro lugar. Glória a Jesus, aleluias. Então está falando aqui que é 108.100. Então está batendo com, né, os números que nós falamos um pouquinho antes. Amém, amados? Então esse daqui, né, é do oeste. Então é as fileiras do que estava ao oeste. Vamos lá então. Também tem ao norte, que se forma com a tribo de Dan, Azer e Naphtali. Ao norte. Então vamos lá, amado. Números capítulo 2, do versículo 25 ao 31. Números capítulo 2, nós já estamos do versículo 25 ao versículo de número 31. Ao norte se acamparão os da bandeira do exército de Dan, segundo os seus esquadrões. Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. Versículo 26. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 62.700. Versículo 27. Junto a ele se acampará a tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã.
será príncipe dos filhos de Azer. Versículo 28. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 41.500. Versículo 29. Depois a tribo de Naftali, Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. Versículo 30, amados. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 53.400. Versículo 31. Todos os contados no exército de Dan são 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Aleluias. Glória a Jesus. Aqui então está o exército do norte. Amém, amados? E tem um último exército também, que é o exército do sul, que nós vamos mencionar agora, em Números capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16. Nós já estamos em Números capítulo 2, do versículo de número 10 ao versículo de número 16. Amém, amados? Glória ao Senhor, aleluia. Ao sul se acamparão os da bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 46.500. Junto a ele se acampará a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zuricidai, será príncipe dos filhos de Simeão. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 59.300. Depois, a tribo de Gade, Eliasafé, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. Versículo 15. Aleluias. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 45.650. Glória a Jesus. Versículo 16, amados. Todos os contados do exército de Ruben são 151.450, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão em segundo lugar. Aleluias. Glória a Jesus. Então Deus ordenou para que eles se agrupassem e para que eles marchassem. E veja que Deus, ele estipula estas coisas. Deus, ele sabe como fazer, o porquê fazer. Tudo no plano divino. Toda aquela revelação que Deus passou para Moisés. Deus, ele tinha um propósito. E o propósito era salvar o povo. Não era deixar o povo no deserto, não. Deus tem um propósito. O propósito de Deus, desde o princípio, foi o propósito de salvação. Porque Deus conhece as dificuldades do homem, Deus sabe que o homem é falho. E Deus sabe que o homem é tão falho, amados, que se não fossem as muitas misericórdias do Senhor... A palavra nos diz que as muitas misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. Então é o motivo de nós nos alegrarmos. É o motivo de nós se alegrar. Amém, amados? Deus, ele é maravilhoso. Então nós vimos aqui os agrupamentos. Nós vimos que Deus, ele estipulou a quantidade de homens que estavam em cada agrupamento e a formação que eles faziam. Deus ordenou até que quem iria marchar primeiro, quem iria marchar segundo, terceiro e por último. Deus tinha tudo já traçado. O interessante é que cada exército ele estava carregando uma bandeira. Por exemplo, ao leste, Judá, Isacar e Zebulone estavam carregando a bandeira de leão. Ao oeste, Efraim, Manassés e Benjamim, eles estavam carregando a bandeira de boi. Interessante, né, amados? Ao norte, Dan, Azer e Naftali, eles carregavam a bandeira de águia. E ao sul, Ruben, Simeão e Gad. Eles tinham uma bandeira, mas era a bandeira de homem. Então você vê que a cada bandeira representa algo. A igreja está entendendo, está compreendendo? Glória a Jesus. Bendito
é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amém, amados? Irmãos, estão entendendo? Então você veja que cada uma das tribos, né? Ou melhor, dos grupos, que eles estavam ali eram 4 calamaçuri da Baixa Pelotão e 3 companhias. Em cada pelotão havia 3 companhias, vamos dizer assim. Então vamos dizer a companhia de Judá, a companhia de Zacar e Zebulon em um pelotão. No outro pelotão a companhia de Efraim, Manassés e Benjamim. No outro pelotão Dan, Azer e Naftali. E no outro pelotão, né, Ruben, Simeão e Gad. E cada um deles estavam carregando uma bandeira. Amém? E o interessante é que as bandeiras que eles carregavam, ela correspondia à visão que Deus passou para Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Deus passa uma visão a Ezequiel. E o livro de Ezequiel, amado, é um livro bem interessante. É um livro que retrata também o grande mistério do Senhor. Ele começa a falar, né, dos seres viventes. Então imagine naquele momento quando Deus passa essa visão para Ezequiel. Então você vê que o tabernáculo, você vê quantas coisas que liga o tabernáculo, amado. O tabernáculo é a presença de Deus. Então desde Gênesis a Apocalipse, Deus está falando de Cristo. Todo o livro vai apontar para o Messias. É interessante. Amados, vamos lá antes de estar lendo Ezequiel. Peço para os irmãos pegar as vossas Bíblias. Vamos ver aqui, amados. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado é o Senhor. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amados, em Salmos 20, versículo 7, a parte B. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E você vê que aquelas tribos, eles estavam fazendo menção do nome do Senhor. A cada tribo ali, eles carregam, a cada agrupamento, né, a cada grupo, eles estavam um grupo de 4. Cada grupo, né, tinham 3 companhias. Então ao norte tinha 3 companhias, ao sul 3 companhias, ao leste e ao oeste 3 companhias. E eles carregavam símbolos. Por exemplo, ao leste era a bandeira de leão. Ao oeste, a bandeira de boi. Ao norte, a bandeira de águia. E ao sul, a bandeira de um homem. Vamos lá agora comigo. Vai lá comigo, amados. Ezequiel. Então eles estavam fazendo menção do nome do Senhor Deus. Aleluia. Ezequiel, capítulo 1. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos fala assim, amados. Os seres viventes e a glória do Senhor. No 30º ano, no quarto mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 4. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo que emitia labaredas de contínuo, e um resplendor ao redor dela. O centro fogo, Rabem Sarra, tinha a aparência do brilho de âmbar,
Alistique e Mie, e do meio do fogo saía a semelhança de 4 seres viventes. Esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. As suas pernas eram direitas, e as plantas dos pés como a planta do pé de um bezerro. E luziam como o brilho de bronze polido. Tinha mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. E as suas asas uniam-se uma à outra. Não se viravam quando andavam. Cada qual andava para diante de si. Versículo 10. A semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homem. E a mão direita, os 4 tinham rostos de leão. E a esquerda tinha rosto de boi. Também os 4 tinham rosto de águia. Aleluias. Olha só a visão, amado. Então vamos lá, no versículo 10 a palavra nos fala: a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E a mão direita, os 4 tinham rostos de leão. A esquerda tinha rosto de boi. E também os 4 tinham rosto de águia. Então vamos falar: homem, leão, boi e águia. No versículo 10. E nós vimos que o povo de Israel, as tribos, eles também faziam menção do nome do Senhor. Mas eles carregavam consigo bandeiras. Ao leste estava Judá, Isacar e Zebulon. A bandeira de leão. Então nós vemos que o hino, não sei quem compôs o hino, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Amém, amados? Então veja que leão da tribo de Judá. Porque a tribo de Judá estava representando a bandeira de leão. Estava ao leste. Nós podemos louvar também assim: ele é o leão da tribo de Isacar. Né, amados? Ele é o leão da tribo de Zebulon. Porque eles estavam carregando a bandeira representando o leão. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, amado, algo interessante. Mas antes disso, vamos continuar a leitura. Versículo de número 11. Assim eram os seus rostos. As suas asas se estendiam para cima. Cada qual tinha 2 asas unidas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Cada qual andava para diante de si. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. Então imagina esses seres que, sendo um só, mas tinham 4 rostos. E para onde eles queriam ir, eles iam. Eles não precisavam virar. Se eu quero ir para a direita, eu tenho que virar. Se eu quero ir para a esquerda, eu tenho que virar. Se eu quero ir para trás, eu tenho que virar. Mas esses, da onde você olhava, Calamassuri, Anda, Labachai, eles estavam sempre de frente. Eles não precisavam virar, amados. Então eles estavam representando a Barra Dishi, o norte, o sul, o leste e o oeste. Ao norte, ao oeste, ao leste e ao sul. Amado, há muitos mistérios. Há muitos mistérios que ao homem não é dado a conhecer. Mas Deus, Ele revela para a nossa geração. O povo de Israel, nos tempos de Moisés, eles não tinham noção que o tabernáculo estava representando a própria figura do Cristo. Eles não tinham esse conhecimento. Eles não entendiam, eles não compreendiam. Amados. E hoje nós temos isso em nossas mãos. A revelação do tabernáculo. Que coisa interessante, que coisa magnífica.
Continuando a leitura, amados. Versículo 13. Quanto à semelhança dos seres viventes, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. Fogo corria por entre os seres viventes, resplandecia e dele saía relâmpagos. Os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Versículo 15. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda da terra junto a eles, uma para cada um de seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho do berilo. Tinha as 4 a mesma aparência. Versículo 16, amados. Era o seu aspecto e a sua obra como se estivera uma roda no meio de outra roda. Versículo 17. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam. Estas rodas eram altas e formidáveis. As 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E, elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. Versículo 20. As rodas se elevavam de fronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. O Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Então, onde que eles iam, os seres viventes iam, as rodas iam. Que interessante, amado. Que revelação do Senhor. Através do tabernáculo, você vê quanta coisa que vai abrangendo para a nossa vida. Está tudo puxando, está tudo direcionando para Cristo. Então, através do tabernáculo, o tabernáculo foi a maior revelação de Deus para nós homens. Então, o tabernáculo representa a presença. É a presença de Deus. Deus trouxe o céu, o Criador. Ele consegue trazer o céu, Kalamassurian Dalabashai, para a terra. E continuando. Versículo 20. Para onde o Espírito queria ir, iam. As rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Versículo 21. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Versículo 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, brilhante como cristal, estendido por cima sobre a sua cabeça. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 asas que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 que os cobriam do outro lado. Andando eles, ouviam o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Romarasi eliste romix. Ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. Sobre a semelhança de trono, havia como que semelhança de um homem no alto sobre ele. Aleluias! Vi como o brilho de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então você veja que está falando do próprio Cristo.
Aleluia. Versículo 26 nos fala: por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia uma semelhança de trono, com a aparência de uma safira. Sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. Quem que é este homem, igreja? Rei Cantalabashai. Ramantokipe que faz. É o próprio Senhor. Olha que mistério que o tabernáculo ele nos revela. Agora imagine Ezequiel. Ele teve o prazer, porque é um prazer essas visões, de contemplar os 4 seres viventes. A tribo de Israel, os 4 agrupamentos, os 4 grupos, as 3 companhias, totalizando Calamassur e Andalabashai, 12. Eles carregavam consigo, de cada grupo, havia 3 companhias. 3 ao norte, né? 3 ao leste, 3 ao oeste, 3 Calamassur e Andalabashai ao norte e 3 ao sul, que dá 12. Cada uma dessas companhias, dessas 3 companhias, estava carregando uma bandeira. Cada uma dessas companhias carregava consigo ali, né, uma bandeira. Imagina Judá carregando a bandeira representando Isacar e Zebulon. Mas Judá estava carregando a bandeira do leão. E nós vamos entender, amado, que cada figura ela tem um representativo. Cada figura ela tem algo a nos ensinar. Com cada figura, com cada bandeira, com cada agrupamento, com cada companhia nós vamos aprender o que eles estavam carregando. Já é interessante por si porque eles formavam uma cruz. Imagina você formar um grupo, um agrupamento ali, de maneira que você olha do alto, você sobe mais alto da montanha que seja, e você vê nitidamente a cruz. Ao meio estava a presença. Tinha um altar de holocausto ali, né? Tinha pia de bronze. Tinha ali no meio, era onde haveria do cordeiro ser sacrificado. Antes do sacerdote, né? Antes do sumo sacerdote adentrar o Santo dos Santos. Nós vamos aprender lá para frente também. Mas, amados, atenta só para um detalhe. As bandeiras. Lahansi, Mahou, Amacha, Beha. A bandeira de leão ao leste. A bandeira de boi ao oeste. A bandeira de águia ao norte e a bandeira de homem ao sul. Cada uma desses símbolos tem algo a nos, para que nós possamos entender. E tudo apresenta ali, nos direciona Calamassur e Andalabashai para o Senhor Jesus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? A igreja está entendendo esse mistério? Porque isso é um mistério de Deus. O povo de Israel andando na sombra. Hoje nós temos a substância. Pode ser que lá para trás, né, antes ali, eles não tinham tanto entendimento. Acredito que Moisés, que o Senhor revelava com Moisés, falava com Moisés, como qualquer fala ao seu amigo. Então Deus já teve Calamassur e Andalabashai, Deus revelou o plano para Moisés. Deus já havia revelado para Moisés o plano de salvação. E Deus falou: olha, Moisés, tome o cuidado. Moisés, cada detalhe, atente, tome o cuidado para que faça tudo conforme a visão que eu lhe passei no monte. Aleluias.
Alamanto canta labrashai. Rei Kampashi. Uou. Shamihadas. É o Kalamassuri Anabashai. Nós vamos entender agora, amados, acerca dessas bandeiras. Nós vamos entender o que cada figura ali representa. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém, igreja? Vamos entender então agora sobre as bandeiras. Bandeira de águia. Quando nós lembramos da figura do animal, né? Desta figura da águia. A gente lembra do quê? Do voo da águia. Nós lembramos da palavra do Senhor. Os que esperam no Senhor, né, subirão com asas de águia, né? Tem o renovo da águia. Então nós pensamos várias coisas, mas só que a águia, ela sobrevoa. Então quando ela está no momento ali que ela tem que ser renovada, tem que trocar o bico, tem um tempo que a águia tem que ter aquele renovo. Então ela vai e sobe no lugar, mas ela vai lá pro alto da rocha ali, ela começa a bater o seu bico na rocha. Tem alguns detalhes, algumas características da águia. Mas, amados, entre várias características que a águia tem, uma que a águia tem, que nós vemos, é o seu voo. Ela voa e quando ela vê o alvo, ela voa quilômetro ali, ó, e ela consegue, é certeiro. Então, a bandeira de águia estava com a tribo do norte, que era Dan, Azé e Naftali. Eles estavam com a bandeira ali segurando a águia. Daí nós vemos depois leão, né? A bandeira do leão. Quem estava coordenando essa bandeira era a tribo do leste, que era Judá, Isacar e Zebulon. E quando nós lembramos do leão, o que nós lembramos? Lembramos já da selva. Leão, ele é o rei da selva. E quando fala que o leão é o rei da selva, nós lembramos... Quando fala de rei, nós lembramos do que? De reino. Porque um rei, ele tem o seu reino. E vamos lá, amados. Continuando. Homem. A tribo que estava segurando a bandeira, que estava com a imagem de um homem, era a tribo do sul. Liderada por Ruben, Simeão e Gate. E quando nós lembramos de homem, nós lembramos de quem, amado? De Jesus, o Filho do homem. Homem, nós lembramos a forma também que Jesus veio. Em forma de homem. Nós lembramos. Amém? Vamos lá, continuando, amados. E tem também, uma das tribos estava segurando também a bandeira de um boi. Que é a tribo do oeste. Liderada por Efraim, Manassés e Benjamim. Eles seguravam uma bandeira e o símbolo ali era um símbolo de um boi. E quando nós lembramos de um boi, nós lembramos do quê? Do serviço. Porque o boi é um animal, amado, que é utilizado nos dias de hoje em serviço. De repente para arar a terra, de repente como carga, e assim vai. Então agora, imagina comigo, amados. Nós temos 4 agrupamentos. Cada agrupamento, 3 companhias. E estavam com uma bandeira representando cada companhia. Águia, leão, homem e boi. E é interessante essa revelação que olha só que o plano de Deus, olha só como que ao ponto que chegou. Águia, leão, né? Homem e boi. A águia, né? Vamos lá. Águia. O que significa? O que está querendo dizer com isso? Águia. Então, ele veio do céu. Águia. Leão. Nós lembramos de reino, né? Rei da selva. Águia. Ele veio do céu. Leão. Trazendo o reino. Laban Torsam Ali Hadashi.
Bandeira de homem. Kalamassuri anda labachá. Forma de homem. Jesus. Boi. Nós lembramos de serviço. Para servir. Então vamos lá então. Águia, leão, kalamassuri anda labachai. Homem e boi. Águia. Ele veio do céu. Leão, kalamassuri anda labachá. Trazendo o reino. Homem, kalamassuri anda labachá. Em forma de homem. Boi, kalamahandasa, para servir. Ele veio do céu. Trazendo o kalamahashi, o reino, em forma de homem, para servir. Eta kantalabashai. Heikamahadashi. Que revelação. Amambori, Stampi, Chansu, Ihashi. Vamos lá, amados. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Quando fala águia, ele veio do céu. E temos uma referência bíblica, amados. Vai lá comigo no livro de Jó. Capítulo 3. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluias. Jó, capítulo 3, versículo de número 31. Opa. Desculpa, amados, perdão, João. Jó. Tira o acento, amado, não é Jó, é João. Aleluias. Glória a Jesus. João capítulo 3. Vamos lá. Versículo 31. Águia. Lembra, amados? Águia. Ele veio do céu. Vamos lá. João capítulo 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Alguém que vem do céu é sobre todos. Bandeira de águia. Ele veio do céu. Quer dizer, então Jesus, ele é sobre todos. Que ele veio do céu. Olha só o que o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31, está nos dizendo. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra pertence à terra e fala como alguém da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Águia. Ele veio do céu. Que é algo maravilhoso, amados. E nós lembramos também da palavra de João Batista. João Batista, ele disse, quando ele estava pregando o calabachá, arrependei-vos. É chegada a vós o reino do céu. João Batista, ele disse que um homem só pode ter o que é lhe dado do alto. Ele estava querendo dizer que a autoridade que ele tinha sido outorgado porque o Senhor o deu. A graça que ele tinha, o Senhor havia dado. O ministério que ele tinha, o Senhor havia dado. Então nós vimos na referência aqui as 4 bandeiras. Lahashi, Mihi, Ho, Hasai. Águia, leão, homem e boi. Águia, Kalamassuri anda labachai. Ele veio do céu, trazendo o reino, leão, homem, a Kalamassura em forma de homem, Lamanstuquida e boi, para servir. Lahismi rompixa. Você vê que mistério maravilhoso. E todo momento que eles estavam agrupados, eles estavam falando, ele veio do céu, trazendo o reino, em forma de homem, para servir. Que coisa maravilhosa, amado. Que revelação. Que algo lindo. O plano do Senhor é maravilhoso. A obra do Senhor é perfeita. Deus, ele é magnífico. Não tem palavras para explicar o amor do nosso Senhor. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 10. Efésios capítulo 4, versículo de número 10. Ainda falando que ele veio do alto ainda, não é, amados? Aquele que
Efésios capítulo 4, versos 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aquele que desceu, ele vem como águia, ele veio do céu. Falando de Jesus. Nós vemos então o leão. Nós temos uma referência. Que o leão representa, quando nós falamos de leão, nós estamos falando de reino. Nós estamos falando de rei. Que o leão é considerado o rei da selva. Por ser um animal forte, uma figura, né, valente, um animal destemido. Amém? Vamos lá então. Mateus capítulo 10, versículo 7. Glória a Jesus, aleluia. Mateus capítulo 10, versículo de número 7. E indo, pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Essas são as palavras de Jesus, instruindo os seus discípulos. E indo, dizei, o reino, calamassuri anda abaixar, do céu está próximo. Está falando de reino também. Amém? O reino do nosso Senhor está próximo. Vamos lá, outra referência, Lucas capítulo 10, versículo 9. Lucas capítulo 10, versos de número 9. Aleluias. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Aqui também falando de reino, amados. Glória a Jesus. Agora, homem. Quando fala de homem, nós temos também uma referência. Amém? Então nós já entendemos, né? Que águia, ele veio do céu. Né? Leão, trazendo o reino. A bandeira, né? Homem, calamassuri, você carregava uma bandeira com símbolo ali, tinha a figura de um homem. Em forma de homem. Aleluia. E vamos lá para uma referência. João capítulo 1, versículo 14, falando da bandeira que ele segurava com um símbolo, com um formato ali de um homem. João capítulo 1, versículo de número 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. A palavra, calamassuri anda baixar. A palavra desceu, se fez carne, calabasturi anda baixar. Em forma de homem. Carne, quando fala carne, está falando das coisas terrenas. Jesus, para cumprir todo o propósito de Deus, ele deveria de vir, calabachar pelo poder do Espírito Santo. Ele foi gerado no ventre de Maria, né? Então ele veio como homem. Amém? Ele veio, calabachar, em forma de homem. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2. Glória a Jesus, aleluias. Filipenses capítulo 2, versículo de número 8. Amém? Vai estar confirmando mais ainda. Filipenses capítulo 2, versos 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Vamos lá, parte A. E achado na forma de homem. Aleluias. Confirmando. Jesus tinha que cumprir seu ministério, mas só que Jesus não poderia nascer num palácio cheio de ouro. Não. Ele tinha que vir, ele nasceu na manjedoura, humilde. Servo humilde. Aleluias. E a tribo que estava carregando a bandeira de um boi, que era a tribo do oeste, né? Efraim, Manassés e Benjamim. Então, o boi, Calabachá fala o que arremete a serviço. Quando fala do boi, nós já lembramos, né? A figura do boi lembra de serviço. Jesus, ele veio para servir. Tanto é que Jesus, ele nos serve. Jesus, ele é maravilhoso. E vamos lá, amado, para uma referência. Atos, capítulo 8. Glória a Jesus. Versículo 32. O lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Está falando de Jesus, é o próprio Estevão. Quando ele começa a testemunhar. Ou melhor, amados, perdão. É aquela parte do Filipe e do eunuco, né?
que Felipe corre e se aproxima da carroça ali, né? O eunuco está lendo um livro no qual não entende, era parte do profeta Isaías. E ele vai falar assim, ó, ele respondeu: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Ele perguntou, ó, de quem está falando esse homem? Está falando dele, de si mesmo ou de algum outro? E Felipe, ele começa a anunciar Jesus, falando essa parte da escritura. O lugar da escritura que ele era este. Era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. A ovelha, ela serve, né? Quando está falando de ovelha, calamassuri, anda lá baixar. Jesus, ele foi sacrificado, ele serviu calabachá, ele se doou para que nós pudéssemos ter a salvação. Vamos lá também? Isaías capítulo 53, versículo de número 7. Livro do profeta messiânico. Isaías. Glória, eu gosto de falar essa palavra bonita, né, amado? Profeta messiânico. Isaías 53, versículo de número 7. Aleluias. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Amém? Ele está falando de Jesus. Mas o boi, dessas referências aqui, falando que Jesus ele se doou realmente. Mas o boi se arremete a serviço. Amém? E você vê que até pro sacerdote, ele adentrar, o sumo sacerdote, vamos falar, adentrar o santo do santo, ele não poderia entrar sem antes derramamento de sangue. Então você vê que o boi está servindo para o quê? O boi está servindo o calamassuri, anda lá baixar, para consagrar a entrada do sumo sacerdote. A ovelha está servindo para quê, amados? Para consagrar a entrada do sacerdote. Amém, amados? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então nós compreendemos que Jesus, ele veio do céu, trazendo o reino em forma de homem para servir. A cada bandeira, então, está representando algo acerca de Cristo. E nós vamos também entender sobre a oferta que Deus pediu aos filhos de Israel. Me traga uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Você vê que tudo é voluntário, Deus ele não obriga. E nós vamos entender acerca dessa oferta, que tudo também estava apontando para Cristo. Você vê que quantas maravilhas, amados. Nós nem adentramos ainda o santo lugar e nem o santo do santo. Nós nem falamos dos dois compartimentos. Amém? Vamos estar orando então, amados. Nós vamos ficar por aqui. Amém? Glória a Jesus. Deus continue abençoando grandemente a sua vida aí. E todos nós estamos crescendo junto. Amém, amado? Senhor, Pai querido e Pai amado, Deus de graça, Deus de poder. Aqui estamos diante da Tua presença gloriosa, Senhor, para agradecer a Ti, ó Pai, por este ensino, no qual nós temos crescido e estamos aprendendo juntos, ó Pai. Espírito Santo, abraça cada cristão, venha acompanhar aquela massura e anda lá baixar neste final de semana. Venha dando graça, força, renovando o Calabachá, nos orientando, né, nos direcionando. Senhor, eu te peço, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, pode nos repreender, pode nos corrigir, pode nos orientar, só não retira de nós o Teu Espírito Santo, Senhor, que é preciosíssimo para nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, ó Deus, também, aquele que necessita de uma bênção especial, de uma oração, Senhor, meu Deus. La mistuíça. Vá de encontro, ó Pai querido, para desta vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Venha quebrar todo julgo, palamassuriando, alabaxai, Senhor. Em o nome do Senhor, eu te peço, ó Pai querido e Pai amado. Meu Deus, venha nos dar graça, Pai, venha nos dar entendimento para que nós possamos, ó Pai, mergulhar, ó Deus, nas Escrituras, para que nós possamos entender, ó Pai querido e Pai amado, a vontade do Senhor para nossas vidas, porque às vezes nós queremos fazer da nossa forma, queremos fazer do nosso jeito, Senhor, e não, nós preferimos fazer, ó Pai querido e Pai amado, da Tua forma, ó Pai, que é uma forma calamassuri, anda lá baixar, estruturada, que é uma forma sábia, uma forma inteligente, ó Deus, e nós depois não vamos nos arrepender. Meu Deus, nos ajude a nós
a vencer, ó Pai querido e Pai amado, o calamassuri anda labachai, as nossas fraquezas. Que às vezes a fraqueza quer nos derrubar. Às vezes, ó Pai, a dúvida, ó Deus, quer nos deixar ali, ó Pai, de uma forma que nós não entendemos. Então tira toda a dúvida, Senhor, lança por terra em nome de Jesus. Faça todo mal cair por terra em nome de Jesus. Aleluias. Amém, amados. Glória a Jesus. Lembrando, né? Amanhã nós vamos ter batismo. Glória a Jesus. 3 almas maravilhosas aí vão descer as águas, né? Eu quero parabenizar desde já essas almas aí. E Deus é convosco. Amém? Glória a Jesus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vai ser lá na Ilha do Tamboré. Glória a Jesus. Aleluias. Vai ser maravilhoso, amado. Amém? O nosso encontro aí. Né? Os irmãos vão jogar no grupo ali, acredito, né? Para aqueles que quiserem participar, poder estar participando. Glória a Jesus. Na semana também já foi falado, né? Acerca disso. Então Deus, ele é maravilhoso, amado. Deus, ele tem grande obra a fazer em nossas vidas. Estende as suas mãos assim em nome de Jesus. Aleluias. Quero agradecer a nossa irmã Lidiane aí, que estava ajudando aí a ministrar, né? Eu tive uns contratempos e a irmã ficou, né, no lugar para poder estar ministrando para essas almas. Glória a Jesus. Deus continua abençoando a tua vida, viu, irmã? Fala assim, que a graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito Santo esteja em nossas vidas, hoje, agora e para todo sempre. E todos digam amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.